O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja, neste domingo, um domingo frio, né? A igreja celebra então a festa da Santíssima Trindade. Quando celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, também é uma oportunidade de mais uma vez rezarmos, refletirmos sobre o mistério de Deus. Será possível conhecer a Deus? Será possível ao homem, o ser humano, quer dizer, chegar ao conhecimento de Deus, chegar, adentrar nesse mistério de Deus? Será que Deus, Ele fala conosco? Como que podemos chegar a Deus? Se Deus é um mistério inefável, inexprimível, como podemos de fato conhecê-lo? Será que a razão humana, a nossa inteligência, é capaz de alcançar a Deus? De fato, não será possível com a nossa razão chegarmos ao conhecimento de Deus. A razão nos leva a algum ponto, a certo lugar. A nossa inteligência pode nos levar até certo ponto a este conhecimento. Quando contemplamos a natureza, contemplamos o universo que Deus criou, desde a nossa própria constituição de ser humano, a nossa anatomia humana, o mistério que está em cada um de nós, nós podemos perceber que dentro de nós e nas coisas criadas existem as centelhas de Deus. Tem um santo na igreja, um teólogo, São Boaventura, que vai dizer que em tudo que existe há centelhas de Deus, centelhas do ser de Deus. Deus está como marca em cada criatura dele. Tem a centelha, tem a faísca, a bondade, a beleza de Deus nas coisas. Em tudo existe bondade e beleza de Deus nas coisas que Ele criou. Mas somente olhando a natureza
olhando as coisas que Deus criou, a nossa razão não é capaz de entrar no mistério de Deus. Nós entramos nesse mistério porque Deus nos revela. É Deus que nos revela o seu mistério. É Deus que nos comunica. Nós por nós mesmos não seríamos capazes de adentrar. Não seríamos capazes de conhecer a Deus. Mas porque Deus se comunica, nós somos capazes de conhecê-lo. É Deus que vem à humanidade e fala, comunica a sua grandeza, o seu mistério. Quer dizer, Deus revela, quer dizer, Deus tira o véu, é a revelação. Por isso que nós hoje sabemos, pela nossa fé, que existe a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, é isso que nós acreditamos, o único Deus, mas em 3 pessoas. Isso nós não podemos entender fazendo raciocínios matemáticos. E nem alguma teoria filosófica poderá nos ajudar. Porque esse Deus que nós acreditamos não é o Deus dos filósofos, é o Deus da revelação, é o Deus de Jesus Cristo. Ele nos revelou. Então os textos de hoje nos ajudam a ver esta revelação de Deus sobre a Trindade Santa. O Antigo Testamento, nós podemos olhar, será que no Antigo Testamento já tem muito claro a Santíssima Trindade? Não tem. Se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, não vai ter clareza sobre a Santíssima Trindade. Mas podemos já perceber aqui sinais da Santíssima Trindade. É como Deus vai deixando as suas marcas, Deus vai deixando os seus passos, sinais da Santíssima Trindade. Desde quando Deus criou tudo que existe, criou o ser humano, tem um momento no Gênesis que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Aqui nós já podemos perceber esta presença da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra de Deus, né? No seio da Trindade, a presença, a comunhão da Santíssima Trindade que tudo cria. E na primeira leitura de hoje do livro dos Provérbios, nós vemos a sabedoria dizer: olha, quando antes de Deus tudo criar, antes de Deus colocar limite nas coisas, antes de Deus criar tudo que existe, a sabedoria de Deus ali já estava. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Por isso a igreja entende que aqui já está o sinal do Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, já está na presença de Deus quando Deus tudo cria. Ele já está ali. E ele também é artífice da criação. Ele participa da obra da criação. E Paulo vai nos dizer que tudo que Deus criou, criou por meio do seu Filho, criou para o seu Filho. Sem Jesus Cristo, nada foi criado. Sem o Cristo, nada foi criado. Então, aqui, essa sabedoria que está na presença de Deus é o Verbo. E o Verbo era Deus, vai nos dizer São João. O Verbo estava com Deus e o Verbo se encarnou. Aqui nós vemos então já sinais da presença do Filho na criação do universo. E o texto ele é muito bonito, porque ele vai nos dizer que na presença de Deus, esse Verbo que é Deus, esse Verbo, essa sabedoria de Deus, brinca na presença de Deus, ele brinca na presença de Deus. Quer dizer, aqui tem uma imagem do que é a Santíssima Trindade. A imagem da Santíssima Trindade como lugar de harmonia, lugar de alegria, lugar de paz, Então a Santíssima Trindade aqui nós vimos já o Verbo de Deus que brinca. E aí diz o texto que não só brinca na presença da criação e de Deus, mas o Verbo também brinca na presença do ser humano. A alegria do Verbo é estar também
com o ser humano. E Paulo vai nos dizer hoje na sua carta, na carta aos Romanos, que esse verbo, que essa sabedoria de Deus, que alegra-se em estar na presença dos homens, ele se encarnou. Ele tomou a nossa humanidade e, morrendo na cruz, ele nos traz a paz. Vai nos dizer Paulo que todos nós estamos em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos traz essa paz e também nos dá a graça, por seu intermédio, de conhecer o mistério de Deus, o mistério da Santíssima Trindade, um mistério que agora nós participamos, né? Tem uma palavra que os padres da igreja definem o que é a relação da Santíssima Trindade. Essa palavra é pericorés, quer dizer, a palavra, o que é a pericorés? É a palavra que significa essa relação de Deus, relação na Santíssima Trindade, uma relação circular, uma relação de profunda amizade, profunda intimidade. É como se a Santíssima Trindade, numa relação circular, dançasse a dança da Santíssima Trindade. E nessa dança da Santíssima Trindade, ela vai nos envolvendo nessa dança. A dança é uma coisa harmoniosa, né? A dança tem que ter uma sincronia harmoniosa. Há uma sincronia, há uma harmonia muito grande na Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade a gente não define como algo hierárquico. Não é que o Pai seja maior que o Filho maior que o Espírito, ou o Pai e o Filho são maiores que o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma relação de comunhão, uma relação circular, como uma ciranda, né? Uma ciranda de uma dança perfeita, de uma dança harmoniosa, de uma dança que se comunica, há uma comunicação perfeita na Santíssima Trindade, há uma comunhão perfeita na Santíssima Trindade. Aquilo que nos fala Jesus no Evangelho de hoje, né? Jesus fala que aquilo que o Espírito vai falar dele, o Espírito Santo vai comunicar aos discípulos, ele recebeu dele. E aquilo que o Espírito Santo recebeu de Jesus, o Espírito Santo não vai falar outra coisa a não ser o amor que recebeu de Jesus. Aquilo que ele recebe de Jesus, ele comunica à igreja, comunica aos discípulos. Mas aquilo que o Espírito recebe de Jesus, Jesus recebeu do Pai. Foi o Pai que comunicou a Jesus. O Pai não guardou nada para si. O Pai deu-se na totalidade ao seu Filho Jesus Cristo, comunicou-se a seu Filho na totalidade, quer dizer, deu os seus dons ao Filho na totalidade, e o Filho não guarda nada para si, ele comunica tudo que tem, tudo que é, ao ser humano por mediante ao Espírito Santo. Por isso que aquilo que o Espírito nos fala vem de Jesus Cristo, e essa comunhão, na igreja muitas vezes se entendia, em algum momento da história, que havia uma hierarquia, né? Até mais assim, influenciado pela filosofia grega, que havia uma hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, a melhor palavra que define a Santíssima Trindade é essa relação de comunhão. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho e o Pai, vê o Espírito Santo. Então, o que é a Santíssima Trindade? Se fôssemos definir o que é a Santíssima Trindade, devemos definir que a Santíssima Trindade é uma relação de amor, é uma relação de comunhão, é uma relação de entrega, é uma relação de doação, é uma alegria na Santíssima Trindade de se comunicar com o ser humano. Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, há um deleite em Deus de relacionar-se conosco. E esta relação de amizade, essa relação circular, ela vai nos envolvendo. Ela vai nos envolvendo desde quando fomos batizados. Quando fomos batizados na igreja, nós fomos mergulhados para dentro de Deus, mergulhados para dentro da Santíssima Trindade. E esse mergulho para dentro da Santíssima Trindade significa que a Santíssima Trindade mergulha para dentro da nossa humanidade, dentro da nossa vida. E esse mergulho é aquele que falava Jesus: aquele que crê em mim, eu e o Pai
por meio do Espírito Santo, viremos e faremos nele nossa morada. Quer dizer, cada ser humano é lugar da presença de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo é templo da Santíssima Trindade. Jesus mora em nós, e quando nós abraçamos a fé, nós começamos a fazer parte dessa pericorés, quer dizer, dessa relação, dessa dança da Santíssima Trindade. Nós entramos nesse ciclo de comunhão, nesse ciclo de amor, nesse círculo de bondade, nesse ciclo de beleza. Nós fazemos parte dessa aura de Deus e precisamos então demonstrar na nossa comunidade, na comunidade humana, precisamos demonstrar também a Santíssima Trindade nas nossas relações humanas. Assim como o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor, a comunidade que vivemos precisa transparecer o amor. A comunidade que a igreja precisa transparecer esta bondade de Deus. Aonde há guerra, aonde há conflito, aonde há inimizade, aonde há ódio, aonde não há perdão, aonde há desespero, aonde há perversidade, aonde há maldade, não tem relação da Trindade Santa. Não está vivendo nessa secularidade da Trindade Santa. Mas a comunidade onde transparece a beleza, a alegria, o amor, a partilha, o querer se doar, o querer viver na caridade, o querer acolher o outro, onde há esse impulso na gente de querer crescer, de amizade, de respeito, de solidariedade, de profunda comunhão. Aí de fato estamos transparecendo a comunidade trinitária. Porque a igreja ela tem que ser transparência da Trindade Santa. A igreja tem que ser esse sinal da Trindade Santa. Como a Trindade, até porque a igreja nasce do coração da Trindade, vai dizer a Lumen Gentium. A igreja nasce do coração da Trindade, é mistério que nasce da Trindade. E se a igreja é um mistério que nasce da Trindade, ela precisa ser esse espaço da Trindade. Nós precisamos criar uma comunidade paroquial que seja espelho da Trindade, quer dizer, onde existe amor, onde existe comunhão. Tantas vezes a gente canta, nas nossas assembleias, a gente canta, onde há amor, aí Deus está. Quer dizer, não há outro modo onde de Deus está, a não ser um amor. O amor diz que Deus habita em nós, quando vivemos essa relação de amor. Precisamos criar um mundo fraterno, um mundo trinitário, um mundo amoroso. Nós vivemos num espaço de tantas guerras, de tanta violência, de tanto ódio, de tanto mal querer, de tanto desejar o mal ao outro, né, de maldizer ao outro. Nós precisamos mudar o mundo do jeito da Trindade, fazer um mundo trinitário, um mundo amoroso, um mundo cheio de ternura, um mundo onde as pessoas se abraçam, as pessoas se queiram bem, as pessoas se respeitem, as pessoas possa acolher o outro na sua dignidade, porque é assim que Deus faz conosco, quer entrar em profunda relação conosco. Será que a nossa paróquia, aonde vivemos, que paróquia é isso? A paróquia é isso, é ao redor, aonde vivemos, é uma relação, né? Onde vivemos essa relação amorosa. Será que nossa paróquia, será que eu transpareço essa amizade, essa ternura, essa beleza da Trindade? Aos poucos vamos chegando, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nós para criar um mundo segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus. Que Maria, nossa mãe, a mulher que mais amou a Santíssima Trindade na terra foi Maria. Ela foi toda cheia de Deus, ela foi todo o templo de Deus. Que ela nos ajude então a sermos mais trinitários. Amém.